Olá! Estamos começando mais um Trânsito em Ação. O objetivo deste programa é levar conhecimento e informação de qualidade sobre a mobilidade urbana e o trânsito sustentável. Isso, como você já tem acompanhado aí em diversas semanas. O objetivo também é agir de uma forma educativa e preventiva, pois assim poderemos diminuir as atividades repressivas com relação a essa temática. Antes de nós continuarmos sobre o assunto de hoje, eu convido você a inscrever-se no canal, acionar o sininho, pois assim você estará sendo avisado de todas as postagens que serão feitas daqui para frente, ok? E também eu aguardo o seu comentário, pois esse feedback é muito importante. E também peço que você deixe o seu like, compartilhe essa informação com seus conhecidos, com seus familiares. Vamos lá, falar hoje sobre mais uma infração penal prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A infração de hoje refere-se ao artigo 307 do CTB, que assim dispõe: violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano e multa com nova imposição adicional de idêntico prazo, de suspensão ou de proibição. E o parágrafo único do 307 do CTB ainda dispõe: nas mesmas penas incorre o condenado, que deixa de entregar no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 293 a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Essa infração penal referente a delitos de trânsito, interessante destacar que também possui uma sanção penal, lembrando que sanção penal é gênero, que comportando a pena e a medida de segurança, pena para os imputáveis e medida de segurança para os inimputáveis. A pena ela é uma pena pequena, a qualidade dela é detenção, não é reclusão. A quantidade é pequena, como eu disse, de 6 meses a 1 ano, portanto, se trata de uma infração considerada de infração de menor potencial ofensivo, que será julgada pelo Juizado Especial Criminal. Como a pena mínima é também inferior, a 1 ano, de 6 meses, cabível também a outro benefício da Lei 9.099, não só a de ser considerado uma infração de menor potencial ofensivo, mas também cabendo ainda a transação ou até a suspensão condicional do processo. Cumulativamente, é cabível a multa, o infrator receberá uma nova imposição adicional por idêntico prazo que ele tinha recebido da suspensão ou da proibição para obter a permissão ou habilitação. E também acontecerá que recebe a mesma pena se ele for condenado e deixar de entregar no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 293 do CTB a sua permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Além disso, cabe destacar que nós temos 2 tipos de suspensão: a suspensão administrativa e a suspensão criminal. A suspensão administrativa tem diferenças da suspensão criminal. Acompanha comigo. A suspensão administrativa, ela ocorre pelo prazo de 1 mês até 1 ano. Já a suspensão criminal, ela pode ser aplicada pelo prazo de 2 meses a 5 anos. A suspensão administrativa é aplicada por um órgão ou entidade executiva de trânsito. Já a suspensão criminal
ela é aplicada pela autoridade judiciária, pelo juiz. A suspensão administrativa, ela ocorre quando o infrator atinge 20 pontos de infrações. Ou então ele comete uma infração cuja sanção de maneira direta já seja a suspensão administrativa. Já a suspensão criminal ocorre na prática de determinados crimes de trânsito. A base legal da suspensão administrativa está nos artigos 253, inciso 3, e artigo 265 do CTB. E a base legal da suspensão criminal ocorre do artigo 292 a 296, ok? Essa questão de ter duas espécies de suspensão, né, tanto a administrativa quanto a criminal, gerou entre os estudiosos desta temática algumas controvérsias. Alguns entendendo que o artigo 307, que é violar a suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor impostos com fundamento neste código, se aplicaria um entendimento tanto à suspensão administrativa quanto para a suspensão criminal. Outro entendimento é que não somente se aplicaria à suspensão criminal, dizendo o seguinte, que esse artigo 307, ele utiliza essa expressão suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, que é a mesma rubrica, que é a mesma denominação de suspensão do artigo 292. Portanto, se referiria somente à suspensão criminal. E não há a mesma denominação, a mesma expressão ou semelhante redação para a suspensão administrativa. Portanto, eis aqui um fundamento para aqueles que entendem que aplicaria somente para a suspensão criminal, a suspensão penal. É fato que o artigo 307 descreveu de uma fórmula genérica, usando uma fórmula genérica. Não especificou para qual suspensão ele se aplicaria, se era para a administrativa ou se era para a penal. Por isso que surgem esses entendimentos divergentes. Tanto é que o código fala com fundamento neste código. Agora, um segundo argumento que corroboraria essa questão de aplicar somente a suspensão criminal, ocorre que usa a expressão o condenado, incorre nas mesmas penas o condenado. Olha, essa expressão do condenado, e também diz deixar de entregar no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 293, que também é o outro sinalizador para o fato de que aplicar-se-ia somente a suspensão criminal. E quando se fala em condenado, é uma expressão, uma palavra utilizada para o caso do infrator que sofre uma sanção penal, não para o infrator que sofre uma sanção administrativa, ok? Um terceiro argumento seria que o artigo 309 do CTB, que será tratado em outro vídeo, e eu aconselho você a também assistir esse vídeo do 309 CTB, para poder entender melhor essa temática, ele diz assim, que dirigir veículo automotor em via pública, agora olha o detalhe, sem a devida permissão para dirigir a habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Veja bem, quando fala em cassado, cassado é uma sanção administrativa, e uma sanção, a cassação do direito de dirigir, ele é mais gravoso, ele é superior
ele é mais prejudicial do que a suspensão, correto? Uma coisa é a pessoa ter suspenso por algum tempo, outra coisa é ser cassado o direito de dirigir. E é uma sanção o quê? Administrativa. Em que pese, ainda que mais grave que a suspensão, ela é administrativa. E essa suspensão, né, que aplicar-se aqui, somente ele fala quando a pessoa dirige de forma anormal, gerando um perigo de dano. Nesse caso, aqueles que defendem essa ideia de que somente aplica-se a suspensão criminal, eles dizem o seguinte, que não é uma situação lógica que esse condutor suspenso administrativamente e que dirija de uma forma normal, agora venha a ser punido criminalmente pelo artigo 307, ok? Então, o que nós vemos? Que a violação da suspensão administrativa gera uma consequência, é claro. Qual é a consequência? A punição, multa de trânsito, previsto no artigo 162, inciso 2. É ainda a cassação do documento de habilitação. Base legal, artigo 263, inciso 1 do CTB. Agora, a punição criminal do artigo 307 é para aquele que viola essa suspensão judicialmente imposta anteriormente, ok? Eis aí então a nossa reflexão, a nossa análise de hoje. Eu espero que você tenha gostado e que seja útil para você, e isso é importante para toda a sociedade. Até o próximo programa com mais informações sobre mobilidade urbana e trânsito sustentável.